Galera, o especial de Konosuba Bônus Stage começa com o Kazuma e seu grupo bebendo na guilda. Enquanto se divertem, o Kazuma percebe que a Aqua pegou a sua bebida e ordena que ela devolva sua caneca agora mesmo. A inútil deusa Aqua então fala que aquela é uma das 7 canecas de bebidas que ela havia pedido. O Kazuma então explodindo de raiva, fala que ela já bebeu as suas 7 canecas e que ele ordena que ela devolva a sua agora mesmo. Enquanto fala, a gerente da guilda aparece e fala que ela gostaria de contratar o grupo do Kazuma para algo importante. O Kazuma, então, pensando que chegou sua fase popular, fala que ela já ajudou muito seu grupo, e por isso ele irá ajudar a sua amada. A gerente da guilda então escuta tudo, e muito tímida, ela fala que na verdade ela não quer contratar o Kazuma, mas sim a Megumin. O Kazuma então escuta tudo e fica com muita vergonha. A Megumin e suas amigas então ficam muito surpresas em verem que é logo dela que todos estão precisando. A gerente então explica que tem um tufão se aproximando da cidade e que elas precisam da Megumin para lidar com ele. Além disso, a Darkness explica que um tufão ocorre quando um grande espírito fica maluco, e quando isso acontece, os aventureiros mais poderosos se reúnem para acalmar o espírito. O Kazuma então escuta tudo, e não acreditando em nada, ele tenta explicar como os tufões são criados. Porém, antes que ele termine de falar, a inútil deusa Aqua sussurra no ouvido do Kazuma que naquele mundo são mesmo os espíritos que criam esses tufões. Além disso, ela fala que aqueles que tentam falar que é outra coisa são tratados como lixos. O Kazuma, então, sendo o Kazuma que a gente conhece, fica muito irritado com a desgraça daquele mundo e fala que agora ele entende porque todos estão olhando para ele com o nojo. Após isso, uma aventureira fala que é por isso que eles precisam tanto da Megumin. O Kazuma então fica ainda mais confuso, e a aventureira fala que a magia avançada é a única que pode ferir tanto deuses quanto demônios e até mesmo os espíritos. Um aventureiro então muito feliz fala que finalmente a magia da louca da Megumin será útil. Porém, a Megumin se recusa a ajudar eles e fala que eles sempre zombaram dela na cidade e que se eles quiserem mesmo a sua ajuda, eles primeiro devem implorar e pensarem melhor na forma como eles a tratam. Os aventureiros então começam a bajular a Megumin para que ela ajude eles. A Megumin então, se sentindo a mais importante, fala que talvez ela irá ajudar eles. Porém, no meio da bajulação, um aventureiro fala que irá trocar o apelido de Maluca das Explosões da Megumin por algo melhor, e isso deixa a nossa Loli muito irritada. Ela então parte para cima do sujeito que criou aquele apelido e fala que se ele não parar com isso, em breve a sua casa pode ser alvo de suas explosões. O Kazuma então chega no meio da conversa e vendo que sua amiga está se fazendo de difícil, ele resolve trollar ela e pergunta ao líder da guilda se eles não podem pedir a outro mago para lidar com esse tufão, já que a sua amiga é tão contra a ajudar nisso. A Megumin então escuta isso e se sentindo superior, ela fala que apesar deles não merecerem, ela pode ajudar com a sua magia. Porém, antes que ela termine de falar, a líder da guilda fala que só magias avançadas funcionam contra espíritos, e eles só têm a Megumin ali na cidade para isso. O Kazuma, então, sendo um pilantra, aponta para Yun Yun e fala que ali eles têm outro demônio carmesim de grande poder. A linda Yun Yun, então, sendo carente de atenção, fala que ela irá lidar com aquele espírito e que a última vez que ela ficou tão feliz foi na época que o povo da sua cidade pediu dinheiro emprestado para ela. Após isso, os aventureiros ficam muito felizes. A Megumin então vê aquilo e começa a ficar desesperada. A masoquista Darkness então entra na conversa e fala que se eles precisarem mesmo de uma magia explosiva, eles podem pedir a Wish, porque ela também sabe usar a magia explosiva. Um aventureiro então fica muito feliz e fala que com essas duas magas maravilhosas, eles não precisam mais da maluca explosiva. A Megumin, então muito irritada, escuta tudo e parte pro ataque. Além disso, chorando muito, ela implora para que os aventureiros perdoem ela e a levem junto para a batalha. No caminho, o Kazuma vê todos com roupas de banho e se pergunta por que todos estão indo assim para a batalha. A inútil Aqua então fala que é assim que eles lutam contra o espírito, porque ele vive na água. O Kazuma, então, sendo o nosso Kazuma, fala que aquele mundo é um lixo, porém, pelo menos, ele irá poder ver a linda Yuyun e a gasosa da Wish de biquíni. A linda Wish, então, muito tímida, pede pro Kazuma não ficar olhando pra ela dessa maneira, pois assim ela fica ainda mais vermelha. Bom, galera, travando aqui rapidinho, tenho que falar que esse OVA nerfou muito a Yuyun e a Wish. Cadê aquele respeito enorme que elas sempre tiveram? E por que a deusa Aqua não tá de biquíni também, cara? Enfim, isso foi só um desabafo. Bom, voltando pro recap, após ver suas amigas tímidas, a linda Darkness revela seu biquíni super ousado. E isso deixa todos os aventureiros muito animados, se é que vocês me entendem. A Darkness, então, sendo a nossa masoquista favorita, fala que ela não entende porquê, mas aqueles olhares fazem ela ficar muito feliz. O Kazuma então olha tudo e fala que a sua cruzado nunca sai do personagem. Após isso, enquanto caminham, o Kazuma pergunta a um aventureiro se eles fazem aquilo todo ano e por que eles se vestem assim.
O aventureiro, então, sendo um pervertido igualzinho ao Kazuma, explica que a ideia dos biquínis foram a ideia deles e que no início as aventureiras eram contra, mas no fim eles conseguiram convencer todas elas. Ele ainda fala que dessa vez ele acha que eles finalmente podem destruir esse espírito maligno. O Kazuma, então, sendo um gênio, pergunta se isso não seria ruim, afinal as aventureiras não iriam mais fazer aquilo. Porém, o aventureiro, como o rei dos pervertidos, fala que após derrotarem o espírito, ela se acalma e manda um vento tão forte de agradecimento que as roupas das Sugoi rasgam, e eles podem ver elas como vieram ao mundo. O Kazuma, então, ostentando o título de Caso Lixo e de Lixo Zuma, fica muito animado e fala que para ver a Wii daquele jeito, ele agora também é devoto da Madame Espírito. Após chegarem à praia, uma aventureira já mostra que tem muito respeito, e isso deixa os aventureiros ainda mais felizes. Eles, então, muito felizes, falam que irão destruir aquela maldita espírito. Enquanto todos lutam, a Aqua fala pro Kazuma que aquela mulher é a deusa da tempestade e que elas duas estão interligadas, como deusa da água e deusa da tempestade, e fala que ela, como deusa, irá acalmar o espírito e que ninguém deve atrapalhar. Ela então tenta acalmar a linda deusa da tempestade, porém ela leva um ataque a nível de Dragon Ball e voa longe com um golpe. Ela então se levanta muito irritada, e sendo nossa deusa inútil, ela parte para a briga, prometendo que essa deusa maldita irá pagar caro pelo que fez. Os aventureiros então ficam animados e partem para o ataque também. Além disso, eles falam que pela recompensa deliciosa que eles irão conseguir, eles devem proteger as magas com suas vidas. O Kazuma então vê aquilo e fala que eles são homens de verdade. Ele então tira sua roupa e fala que pela rara oportunidade de ver a Wii de biquíni, ele também irá para a guerra. Ele então nada até o espírito. Após chegar, ele vê a água e a deusa da tempestade tendo uma DR celestial. O Kazuma, então, muito confuso, pergunta o que está acontecendo e se a água entende o que aquele espírito está falando. A água então fala que entende o que ela está falando e fala que aquela maldita está tendo a ousadia de chamar ela de várias coisas horríveis, mesmo ela sendo uma deusa que está abaixo da deusa da água. O Kazuma então escuta tudo e fala que se a água quer mesmo se vingar, ele tem um plano. Ele então pede para a água falar umas paradas bem doidas para o espírito. A água então fala para o espírito que o Kazuma falou que ela não é uma deusa, mas sim uma mulher acabada, que passou a vida inteira trabalhando na casa das primas. Após isso, enquanto fogem rápido, a linda deusa da tempestade vem atrás deles irada. A água vai tão rápido que eles acabam batendo na areia. Após isso, a Megumin, sendo inteligente, fala que atacar aquele espírito tão perto pode ser perigoso, pois ela pode acabar matando ele. O Kazuma e os aventureiros, então, para verem o paraíso, acabam convencendo a Megumin, falando que se ela não fizer aquilo, ela não merecerá o título de melhor maga da magia explosiva. A Megumin, então, com seu ego inflado, fala que ela agora mesmo irá mostrar a todos o porquê dela ser a melhor maga de magia explosiva. Após isso, as magas usam sua magia, e uma grande explosão acontece, e no fim, o espírito maligno é finalmente destruído. Após isso, da fumaça, sai uma linda deusa da tempestade, e muito feliz, ela fala numa língua celestial que, como prêmio, ela agora irá dar um pouco de vento para eles. Os aventureiros então ficam muito animados, e olhando para as magas, eles falam que finalmente eles irão ver o paraíso ao vivo e a cores, e não em sonho como eles sempre fizeram com as súcubos. Porém, antes que a deusa da tempestade realize esse desejo maravilhoso, a maldita deusa Aqua interrompe tudo e fala que se ela lançar aquele vento tão poderoso, isso seria muito ruim para os aventureiros. A deusa da tempestade então se desculpa e ela então termina de falar e vai embora. Após isso, de volta a Axel, todas as mulheres estão no bar festejando e bebendo. Durante a diversão, a Darkness pergunta onde está o Kazuma e todos os homens da cidade. A água, então, já muito bêbada, fala que não tem ideia e pede mais uma bebida. Enquanto elas se divertem, na casa das primas de Axel, uma súcubo pede para que os homens daquela fila enorme esperem, pois em breve eles serão atendidos. Enquanto ela fala, o Kazuma aparece e fala que infelizmente ele vai ter que ver aquele paraíso maravilhoso apenas em seus sonhos.